Queridos, nós vamos ministrar palavra que tem como um tema reinando em vida. Diga comigo, reinando em vida. Sabe que a palavra do Senhor nos fala que Ele nos criou e nos deu um ministério. Só que Ele nos deu um chamado, e esse chamado foi para sermos reis e sacerdotes. Ser um rei, ele domina. O rei é aquele que predomina, que domina e que controla, certo? Uma certa região. E quando o Senhor nos fala que Ele nos fez reis, Ele está dizendo, Ele deu à igreja o poder para reinar. Ele deu autoridade à igreja. Mas só que a igreja, ela tem vivido muito pela questão dos sentimentos apenas. Eu não me sinto preparado, pastor. Eu não me sinto capacitado a orar, a expulsar demônios, a determinar uma cura sobre alguém ou sobre mim mesmo. Eu não me sinto assim. Tem gente que diz assim para mim, eu não nego não ao Senhor. Eu não me vejo capaz de fazer. Sabe quando a pessoa não se vê capaz de fazer? É porque ela não teve a revelação de quem ela é em Cristo. Então, essa questão de você reinar em vida é uma questão de você conhecer quem é você. A visão da graça de Deus nos faz entender, ou entendermos quem nós somos e a capacidade que nós temos nele. Não é de nós mesmos. O que nós temos, irmãos, não é de nós, é de Deus. É do Senhor. Se você pensar que a habilidade, capacidade, a unção, poder é seu, você está enganado. O Senhor diz, porque dele e para ele são todas as coisas. Então, tudo vem de Deus. Diga comigo, tudo vem de Deus. Então, eu preciso entender que tudo vem de Deus. E quando eu entendo que tudo vem de Deus, eu me coloco na posição. Eu me coloco na posição de rei. Eu me coloco na posição para reinar. Eu me coloco na posição de governo. Se eu estou na posição de governo, então eu vou realmente andar governando, vou andar em triunfo. Mas se eu sou aquela pessoa que me acho incapaz, se eu sou aquela pessoa que não tenho, assim, convicção, persuasão dentro de mim, daquilo que eu sou, eu não vou reinar, eu não vou conseguir reinar. Preste atenção num detalhe. Quando você é uma pessoa que pensa negativamente, quando você é uma pessoa que pensa que não consegue ter sucesso, nunca você vai alcançar o sucesso. Porque você é uma pessoa que você vai expelir, você vai expurgar o sucesso da sua vida. A própria ciência, ela nos diz claramente, a ciência, não estou falando nem questões espirituais, a ciência fala que semelhantes atrai o quê? Semelhantes. Você só vai atrair o que você é. E nós somos, agora, voltando para as questões espirituais, nós somos representantes de Cristo. Você é um tipo Cristo nessa terra. Você tem a autoridade de Cristo. A Bíblia diz, a mim foi dado todo o poder dado a Cristo. Mas ele disse, ide, portanto. Quando o Senhor diz, ide, ele está dizendo, há um governo nas mãos de vocês, e vocês poderão fazer aquilo que eu determinei. Algumas pessoas acham isso muito grande para a cabeça delas. Tipo Cristo, pastor Roberval, eu acho isso, tipo Cristo é uma coisa muito forte. É porque você não entendeu a sua posição ainda em Cristo. Então, quando você entende a sua posição em Cristo, fica mais fácil de você governar. Tá certo? Eu gostaria que você entendesse esses detalhes já de início. Quando você entende a sua posição reinando, você vai sempre determinar ordens. Um rei, ele determina ordens na sua zona de governo. Um rei não
ele não aceita alguém passar por cima das ordens dele. Se alguém vir desfazer das ordens do rei, ele vai levar muito a sério e ele vai castigar aquela pessoa. Você sabe que é difícil se levantar contra o rei para a pessoa prevalecer. Então, quando nós entendemos esse reinado que Deus nos deu, e a gente começa a colocar esse reinado em prática, nós começamos a ver coisas acontecendo nas nossas vidas. Só que a autoridade que Cristo nos deu, essa autoridade, ela tem que ser desenvolvida. Diga comigo bem forte: a autoridade tem que ser desenvolvida. A autoridade tem que ser desenvolvida. Uma vez um menino de 7 anos em média, uns 8 anos mais ou menos, ele viu o pai dele manifestar na sala, e eu estava naquele lugar, e o pai dele manifestou com um espírito chamado Exu Boiadeiro, e ele começou a rasgar a roupa, ele rasgava a camisa, o pai dele, e aquele menino gritou, chorou, ficou desesperado com medo. Para algumas pessoas tradicionais, que não entendem essa questão da autoridade, diria assim: leva o menino para ele não ficar assustado. Sim ou não? Talvez você faria isso. E quando ele começou a chorar e ficar assim olhando para o pai dele com aquele medo, que ele teve medo realmente, eu puxei ele para perto de mim. E eu disse assim: você sabia que você tem um poder sobre esse demônio que está na vida do seu pai? E ele chorando, ele respirando, e assim, desesperado, eu digo: você tem poder. Quem está destruindo a vida do seu pai é o diabo. Você gosta do diabo? Ele se indignou na hora. Ele criou uma revolta dentro dele. Ele disse: não, eu não gosto dele. Eu digo: então você vai usar esse poder que Jesus deu a você, para você repreender esse espírito da vida do seu pai, e seu pai vai ficar curado, vai ficar muito bem. Ele enxugou as lágrimas, e aí eu disse: deixa eu fazer aqui com ele primeiro. Aí eu fui lá e comecei, fazendo um trabalho de libertação naquele homem, e aí o menino começou a ficar. E eu sempre usando o trabalho de libertação, não é? Vendo como foi que aqueles espíritos entraram na vida daquele homem, e aquele homem, a gente repreendia o espírito dele, eu repreendi o espírito dele, ele ficou bem, e disse: pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda. Eu não gosto disso, nunca pensei que esse negócio desse entrasse em mim. E eu disse assim para ele: você vai ficar bem, mas você ainda vai passar por um processo de libertação. Aí, ele manifestou de novo quando eu disse isso. Quando ele manifestou de novo, aí eu disse para o menino: agora é a sua vez. Enquanto eu estava ali trabalhando na libertação, a pastora Suelane também estava no coração dele também ministrando. Está vendo aquilo ali? Você vai falar com raiva, você vai dizer: aí sai, Satanás. Aí quando ele viu a segunda parte, quando o pai dele manifestou de novo, eu disse: agora é a sua vez. Aí ele chega a ver assim, irmãos, para cima do pai dele. Já não era mais aquela criança com medo. Quem veio para desfazer as obras de Satanás foi o próprio Cristo, irmãos. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir, para desfazer todas as obras de Satanás. E eu disse àquela criança: põe a mão nele. E o demônio olhou para ele gritando, através da boca do pai dele, disse: não, não venha para mim. Satanás vai sempre tentar aterrorizar, vai sempre tentar confundir você. Satanás vai fazer de tudo para que você perca a convicção que você tem. E aquele menino olhou para ele, e aí eu gritei para o menino, com muito ódio: isso é o diabo, você tem que enfrentar o diabo com raiva, você tem poder, você tem autoridade. E ele levantou-se, ele virou o dedo e disse: Satanás, saia do meu pai agora, em nome de Jesus, saia. Buf, o homem caiu lá, livre. Aí ele começou a rir. Ele sentiu força. Eu digo: está vendo que funcionou? Queridos, muitas vezes nós não estamos executando as ordens do Rei dos Reis que nós temos em nossas vidas, porque nós somos muitas vezes passivos demais. O problema se manifesta, a gente é passivo. Deixa eu te contar uma história.
há muitos anos atrás, eu e meu pai, nós éramos inimigos. E no dia que eu me voltei para Jesus, eu disse assim: Senhor, eu quero fazer a tua obra, custe o que custar. Eu abandono, eu deixo tudo. E o Senhor disse: você vai fazer mesmo o que eu mandar você fazer? Eu digo: faço. Ele disse: primeira coisa, você vai ganhar seu pai. Foi difícil para mim, porque a gente já vinha em cerca de 10 anos, com inimizade, e eu não falava com ele, mas eu queria ganhar as pessoas para Jesus. Eu me quebrantava na presença de Deus, e o Senhor disse: vai lá e fale com ele. E eu fui e falei com meu pai. Fui com a minha esposa, a gente fez um trabalho lindo ali, um trabalho semanalmente, todo sábado, eu chegava às 7 da noite, isso a gente ficava até quase 10 horas, todo sábado conversando, antes desse ministério acontecer. E aí eu disse assim, um certo dia, meu pai estava triste quando eu cheguei no sábado lá, e eu disse: o senhor tem algum problema, papai? O que é que está acontecendo? Ele disse: meu filho, aí levantou a calça, lembra-se, e a calça e as pernas dele estavam salmoura pura, descendo água nas pernas dele. E eu olhei assim, eu disse: o que foi isso? Ele disse: já há dias que eu estou desse jeito. Eu vou fazer uma pergunta ao Senhor, e o Senhor tem que me falar a verdade. O Senhor comeu alguma coisa oferecida em algum centro de macumba? O Senhor comeu alguma coisa que alguém ofereceu, algum ídolo, alguma imagem, alguma coisa dessa natureza, uma festa que talvez rolou e alguém mandou um pratinho para o Senhor, e o Senhor tem convicção que veio de lá? Ele disse: tem, filho, comi, filho. O meu vizinho, na sexta-feira, ele mata sempre um bode preto, e ele oferece ao Exu, ele disse lá o nome. E ele disse, e ele sempre traz um pedacinho daquela carne gostosa para mim. Ele disse: foi através daquilo ali que entrou essa força maligna no seu corpo. E ele olhou para mim e disse: e sabe que foi mesmo? Porque eu me lembro, ele começou contando, analisando a história, de semanas atrás. Ele disse: depois daquele dia eu achei que aquela carne estava remosa, e foi aquela carne que fez isso comigo. Eu disse: não, é um espírito que tem na sua vida, esse espírito está agindo no seu corpo. Mas vamos fazer uma coisa, nós vamos orar, e o Senhor vai ficar curado disso, está certo? Ele disse: está bem, meu filho, a gente vai orar agora. E a gente orou por ele, e eu me lembro apontando o dedo assim, e vendo aquelas coisas correndo nas pernas dele: sem nome de Jesus, Satanás, saia das pernas dele agora, do sangue, aonde você entrou, a legalidade que você recebeu, nós vamos quebrar agora. Diga aí, papai: eu me arrependo de ter comido as coisas oferecidas aos ídolos. Ele repetiu e disse: eu cancelo em mim toda a legalidade que eu abri para esse espírito entrar em mim. Ele repetiu tudo isso e nós oramos. Ele disse: Satanás, pega tudo que é teu agora em nome de Jesus, saia. Aí, na hora que você ora, tudo está do mesmo jeito, parece que nada mudou. Só que no outro dia eu fui visitá-lo. Quando ele me viu, eu fui lá. Ele disse: olha para cá, como é que está? Aí levantou as calças assim, e disse: veja, secou, rapaz. Eu digo: o espírito foi embora. Muitas vezes, amados, nós achamos que é uma coisa que é para gente muito grande. Ah, é o bispo não sei o quê. Ah, é o pastor não sei o quê. Você precisa entender que essa autoridade está em você. Você precisa entender que se você usa o poder de Deus, Deus vai manifestar na sua vida o governo que Ele te deu. Por isso que eu disse para você, você é um tipo Cristo aqui na terra. Porque Ele passou para você, Ele disse: a mim foi dado toda a autoridade. Ele disse: agora eu passo para vocês a autoridade. Aqui no livro de João, aliás, capítulo 14, olha só o que me diz, olha só o que nos diz. João capítulo 14, versículo 11, versículo 12, o versículo 13 e o versículo 14, de 11 a 14, diz assim, João 14, 11, agora: crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras, versículo 12, em verdade vos digo,
que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e tem mais uma, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quem entendeu aqui? Ele disse, eu faço, vocês têm que acreditar em mim, pelo menos por causa das mesmas obras. Olha, o que o Pai está em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Olha para mim agora. Você sabia que Cristo está em você? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Cristo. A autoridade que você tem é a autoridade que Cristo outorgou a você. Então, quando ele diz, vocês farão as mesmas obras que eu faço, ele disse, não só farão as mesmas obras, mas vocês farão obras o quê? Diga bem forte, obras maiores. Amém? Ele disse, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ele disse, eu vou, mas eu envio o Consolador, que é o Espírito Santo. Diga amém, igreja. Então o Espírito Santo está em você. Por isso que você tem essa autoridade. Por isso que você pode agir no poder de Deus. A partir da hora que você faz uma aliança com Jesus, você tem essa autoridade, meu irmão. Mas pastor, se eu pequei, o sangue de Jesus é suficiente para te purificar de todos os teus pecados. E ele diz, vai e não peques mais. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Então ele está dizendo o seguinte, a autoridade eu te dei. Se você bobear, se você pecar, corre para o sangue, ele te purifica. Quem lembra da mensagem da semana passada? O acusador só vai ter força para te acusar se você ativar em você o espírito de menos-valia. Eu não consigo, eu não sou, eu sei que Deus falou, mas eu estou de um jeito. Irmão, você precisa se levantar. Diga 3 pessoas perto de você. Você precisa se levantar na autoridade de Jesus. Amém ou não amém, pessoal? Às vezes o inimigo ele joga na minha cabeça. Você não é capaz. Porque você não tem buscado como você buscava. Ora 8, 10 horas. E eu fico calado, só ouvindo. Diz mais. Porque você não tem jejuado como realmente você jejuou outrora. Eu digo, acusador, vamos fazer o seguinte, para logo com essa ladainha tua. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui. O tempo de oração de Jesus foi suficiente para me levantar capacitado. O tempo que Jesus jejuou por mim, por todos, aqueles que iriam crer, acreditar nele, foi suficiente para nos dar autoridade. E tem mais uma, a autoridade dele foi dada na morte e na ressurreição dele. Ele disse, eu passo para você essa autoridade. Quem és tu, demônio, para me acusar mais? Irmão, acabou. O diálogo de Satanás com você é até onde você ficar dando ouvidos a ele. Se você souber dar uma rebordosa nele, ele corre na hora. Então o inimigo vai dizer para você, quem? Tu, você não brinca, você não ora como você deveria orar, você não jejua como deveria jejuar, você não vive uma vida consagrada 100%. Diga assim, e quem vive? Fala com convicção, diga, e quem vive, pastor? Todos nós temos defeitos, amados. É nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É no Senhor que nós temos a redenção completa. É no Senhor que nós temos a capacidade de reinar e fazer aquilo que Ele determinou que façamos, amados. Há um sangue valioso, poderoso, que foi derramado na cruz do Calvário. Esse sangue é o sangue de Jesus. Ele diz para você, esse sangue é suficiente para você andar em vitória. Só quem anda em vitória dá um forte aplauso para o Rei Jesus. Aleluia.
Aí ele diz, ó, vocês vão fazer obras maiores. Agora, detalhe, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Está vendo que não sou eu que faço? É Ele quem faz. Isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aí ele diz, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém ou não amém? Ele fará. Agora preste atenção numa coisa. Quando você quer se justificar, quando você quer ativar em você atos de justiça, a Bíblia diz que a minha justiça para Deus é como trapos de quê? De imundície. Eu tenho que crer, como ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ele diz, vocês estão pensando que são as obras de vocês que vão justificar vocês, que vão fazer de vocês merecedores? Não, é a minha suficiência, é o meu poder. E você precisa entender, meu irmão, que é nesse poder que você está firmado, é nele. Amém ou não amém? Quando eu acho que eu sou, eu estou passando por cima dos mandamentos do Senhor. Quando eu acho que eu posso, eu estou me achando o bambambam da história. Eu estou dizendo, Jesus, não é a sua suficiência, mas é o meu jejum. Está certo, Jesus? Não é a sua suficiência, mas são as horas e mais horas de oração. Com isso, eu quero dizer para você o seguinte: você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de jejum. Acredito que para a semana a gente vai falar sobre jejum. Você precisa ter uma vida de entrega no altar do Senhor. Mas sabendo que quando você jejuma, quando você ora, quando você lê a palavra, quando você se dedica e aprende a palavra, você está se relacionando com o Senhor. E é o relacionamento que Ele ama estar com você. Então, você precisa ter essa convicção que o que você vai fazer é confiando no que Ele fez. Orar pelos enfermos é confiando no que Ele fez na cruz. Foi Ele que curou você na cruz do Calvário. Expulsar um demônio foi no poder de Deus. O Senhor Jesus nos deu essa autoridade, foi nele. Amém, igreja? Amém. Receba no seu coração isso, meu irmão. Pare de querer ser, sabe, o deusinho desta terra. Porque tem muita gente que fica se gabando, que é o meu poder, eu sou muito consagrado. Eu me lembro que quando eu tinha meus 14 anos de idade, mais ou menos, 15, mais um pouquinho, a gente entra na igreja numa fase assim, com jovens que oram, que buscam. E eu não era um cara que gostava de orar muito não, irmãos. Eu não vivia em oração, eu não vivia em leitura da palavra, eu não vivia com a Bíblia debaixo do braço, nada disso. E eu me lembro de um cara que ele era tinha uma aparência de piedade muito forte. E esse cara, ele tinha um antagonismo comigo, uma certa inimizade. Não sei o que era que acontecia, hoje eu sei. Que quando ele olhava para mim, às vezes, era como se diz, distância. Eu faço parte do grupo dos santos, da santidade, e que você nem merece estar perto de mim. E eu me lembro que uma vez eu dirigi aquele rapaz, fui conversar com ele e tal, aí eu notei que ele, tá bom, tá bom, depois a gente conversa, e saiu. Aí um amigo disse assim para mim, ele não gosta muito de tu não, porque tu é muito carnal. Aí eu comecei a pensar, o que é carnal?
O que é ser carnal? Porque eu não vivia pegando ninguém. Primeira coisa. Eu não vivia com sacanagem. E eu comecei pesando, meu Deus, por que eu sou carnal? Aí eu entendi. Porque eu não era do grupo daqueles que ficavam dentro da igreja. Oh, meu Deus! Orando mais do que todo mundo e nas vigílias chamava a atenção de todo mundo. Eu era aquele que me ajoelhava lá e orava com humildade. E aquele rapaz, os anos foram passando, e a gente vai, 15, 16, 17, né? E aí eu vi, aquele cara foi mudando. E de repente, a gente saiu dos caminhos. Eu não convivi mais com aquele pessoal. Anos depois, eu olho o cara desviado, cabeça virada, bebendo. Eu olhei para o cara e disse, eu não acredito no que eu estou vendo, não. E eu fiz questão assim de fazer com que ele, como que ele diz assim, tu está vendo o que eu estou vendo? Quem está na minha frente hoje? E até hoje está com a vida totalmente perturbada. Pastor, por que você está dizendo, você está querendo ser melhor do que ele? Não, eu estou dizendo para você que vive dentro de uma igreja evangélica, apontando o dedo para pessoas que talvez não estejam no nível de espiritualidade que você está, e que você precisa entender que é o poder de Deus na sua vida, quem faz você fazer certas coisas, operação de poder, ministrar, você orar pelos enfermos ser curado, e até muitas vezes você pregar, é o poder de Deus, é Deus quem faz isso através de você. E não você se sentir o bambambam da história, o cara que sabe de tudo, que é o cara. Irmãos, a igreja precisa acordar para uma realidade. Existe aquele que se santifica, que acusa, aponta o dedo e rebaixa os irmãos dentro da igreja. E que muitas vezes ele se coloca num pedestal de santidade tão grande, em que os outros, por falta de um entendimento como esse que eu estou passando para você, as outras pessoas ficam olhando assim, eles de baixo para cima e dizendo, esse irmão é poderoso, esse irmão ora mais do que eu, esse irmão tem poder, ele é mais poderoso do que eu. Você já viu numa família de 10 filhos, um pai tem uma herança de R$1 bilhão para dividir para esses 10 filhos, você já viu alguém receber menos do que outro? Segundo a lei, todos recebem a autoridade de desfrutar da herança por igual. No reino de Deus não é diferente. O Senhor disse, eu dei a vocês uma medida de fé, e essa medida de fé é para você usar na hora que você necessita. Só que a fé vem pelo ouvir. Quando o Senhor está falando isso, ele diz assim, é um exercício. Você precisa exercitar a fé que você tem. Porque se você não exercita a fé que você tem, você começa a achar que o fulano de tal é o poderoso. Não, talvez ele avançou mais do que você. Hoje, o Senhor está arrancando as escamas dos teus olhos. Deus está tirando da tua mente aquilo que Satanás colocou dentro de você, dizendo assim, você nunca vai ser alguém, você nunca vai poder orar, você nunca vai ser usado. O Senhor está dizendo, te digo hoje, essa autoridade eu te dei há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, morrendo por você. Quando é que eu não guardo isso, pastor? Quando eu começo a sentir que sou eu que faço, pelo que eu faço, do jejum, da oração, da muita consagração. A gente precisa ter isso. Eu vivo uma vida, nós estamos no mês 4, 1 ano e 4 meses em jejum. Fez agora do começo do ano, do mês. Mas você está pensando que pastor, por que o senhor jejua? Para me relacionar com Deus. Eu não estou jejuando para ser mais poderoso, não. Você que convive comigo esse tempo todinho, você sabe que eu não sou aquele cara que, olha, uma espiritualidade, irmãos, que se você passar, olha, só a sombra vai curar você. Não, que é isso? Quem está curando é Jesus, rapaz. Quem faz a obra é Jesus. E eu estou jejuando, eu busco ao meu Senhor, para que eu tenha uma vida de intimidade com Ele. Ele sabe, minha intimidade é para aqueles que me busca. Então, se você jejuar, se você orar, se você ler a palavra, você vai ter uma intimidade maior.
do que eu. Se eu estou jejuando somente até o meio-dia, e você passa o dia todinho, muitas vezes, pastor, eu estou jejuando até às 6, às 18 horas eu entrego, janto e abro o jejum de novo à meia-noite e vou até às 6 da noite, todos os dias. Estou jejuando mais do que o senhor, pastor. Parabéns para você. Esse foi o propósito que Deus colocou no seu coração? Porque eu não tinha força para jejuar um café da manhã não, viu? Minha esposa está aí testemunho, meus filhos também. Se tem um bichinho que comia de manhã, era eu. Olha o prato de cuscuz com leite, nata por cima. Carne, guisada. Ai, meu Deus. Quem comia era o papai aqui, viu? De manhã, jejuar, 10 horas, dava uma dor de cabeça, uma raiva que eu brigava com todo mundo, quebrava o jejum na hora ali. E aí eu chegava e digo, não aguentamos, vou comer qualquer coisa. Eu não suportava jejuar. Sabe quem é que está fazendo isso? Sou eu não, é o Senhor. Segurei esse tempo todinho. Foi 7 dias, 21, 40 dias, 90 dias, 121 dias, 6 meses. Depois o Senhor disse, mais 6. Eu disse, filho, vai, continua. E eu estou no sobrenatural do Senhor. Agora pergunta para mim assim, fala assim, pastor. Não, fala com fé, pessoal. Pastor, e de manhã, o senhor não sente mais vontade de tomar café? Não, é todo mundo junto, vai. Todo mundo junto. Diga, o senhor não sente mais vontade de tomar café? Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Todo dia a mesma guerra. E quem vê sofrimento foi agora. A gente teve uma semana aqui, um treinamento aqui fazendo bolachas. Quem já comeu da bolacha do pastor? Levanta a mão. Irmãos, tem uma bolacha de pizza, está no departamento infantil, vai ser servida agora. Aí o irmão Adeildo, ele brinca comigo, ele faz, pastor, sinto muito, mas eu vou comer agora. Quando sai a primeira, a segunda fornada, aí ele diz, eu vou comer agora. Aí eu vou aqui em cima, faço o café, chego lá, entrego a ele e toma. E aí eu fico olhando assim, aí ele bota para rir, isso é crucial. Eu digo, fica uma guerra na carne da gente. Para a semana eu vou ensinar vocês sobre jejum, me dê vontade, eu vou fazer isso. Vocês vão ver o poder que existe no jejum. O poder está em Cristo, mas a ação do jejum vocês vão ver. Do Antigo ao Novo Testamento eu vou mostrar para vocês. Irmãos, como é importante você jejuar. É uma das primeiras formas e mais poderosas de você se humilhar. Você vai entender. Agora a gente entende por que é que castes de demônios só saem com jejum e oração. Mas aí, vem a vontade de comer, vem. E eu digo o que para a carne? Ai, que delícia se eu te pego, bolachinha. Não, vem à vontade, e o bom é isso, que vem à vontade, você sente desejo, e você diz, não, porque é isso que você vai vencer, mas não é o jejum que vai tornar você mais santo. Bom, vamos falar de jejum para a semana, esquece isso. Então eu quero que você entenda que esse poder que Deus te deu, é o poder para você reinar, governar. E ele diz para você, Lucas capítulo 10, versículo 19, ele nos dá uma dica aqui tão poderosa, para você usar o poder de Deus na sua vida. Querido, se tem uma área da sua vida amarrada, se existe uma força maligna no seu corpo, se existe uma força maligna no seu casamento, no seu relacionamento, se existe um espírito familiar que está dominando você, e você sabe que tem, porque nós sabemos que toda desordem, tudo que não é natural é sobrenatural.
e você luta para você se libertar daquilo, Deus está nos falando nesta noite: a autoridade eu já dei a vocês para vocês desfazerem esse mal. Agora nós vamos entrar em uma fase de mudança. Diga amém por isso. De crescimento, diga amém por isso. De uma unção maior. Porque você sabia que essa unção é desenvolvida através do crescimento da sua fé. E aí é que eu vou explicar para você, a partir da próxima semana, um crescimento de nível espiritual. Primeira coisa que eu vou falar sobre jejum. Hoje, semana passada e essa. Semana passada e essa a gente falou sobre quem é você em Cristo, o governo que você tem. O poder que está em você. E o que eu tenho que fazer? Afiar a navalha. E começou desde a semana passada. Hoje você recebe essa matéria. Para a semana você vai receber uma unção maior na sua vida. Agora, Lucas 10, versículo 19. Diz assim: eis aí vos dei o quê? Diga, poder. Sabe o que é uma pessoa munida de poder? É aquela que é levantada para executar tal. A área que você precisa executar o poder, Deus já liberou para você executar esse poder. Ah, aqui só quem assina é fulano, que ele tem o poder. Quem já chegou em algum lugar, algum departamento que... Você chegou lá e só tem que só com fulano e tal, ele é quem tem o poder. Aí o Senhor nos diz que Ele fez isso com a igreja. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. Você sabe o que é isso? Você sabe que o escorpião, ele procura lhe pegar na fraqueza. O escorpião, segundo a teologia, é aquele que procura te pegar na fraqueza. Então, a serpente, sabe quem é a serpente? O acusador. O que é que o escorpião faz? Se você não tem convicção de quem é você, te torna mais fraco. Quem é a serpente? O acusador. O acusador vai sempre trazer na sua mente assim: você não pode por isso, você não é capaz por isso, você fez errado, você não fez isso, você deixou de fazer aquilo, olha como você está errado. O acusador é a serpente, ele vai tentar confundir você. E aí o Senhor está dizendo assim: eis aí eu vos dei autoridade para pisardes serpentes. Acho que alguns não receberam. Deixa eu repetir. A serpente, ela é o acusador. Ela recebeu este título porque nos acusa de tudo que nós fizermos errado. Lembra da mensagem da semana passada? O que foi que o Senhor fez com a serpente? Ele simplesmente reduziu a nada. A serpente é Satanás. Ele disse: na vida dos meus filhos, o acusador não tem mais poder. Por quê, pastor? Porque o sangue de Jesus é suficiente para te livrar, purificar de todo o teu pecado. Então, o acusador, bate o pé no chão assim, ó. O Senhor diz: pisar a serpente. Quando vir um acusador falando para você: ah, tu fizesse isso errado, aí você: mas o sangue do meu Senhor Jesus é suficiente para me colocar na posição que Ele me levantou. Eu permaneço. Diga comigo bem forte. Fica todo mundo em pé. Diga comigo bem forte, assim: eu permaneço de pé. Diga: eu permaneço na posição que Cristo me colocou. Ele me deu autoridade. Quem tem autoridade vai falar com convicção, viu? Porque se você: ele me deu autoridade, você não tem nada aí. A convicção é convicção. Diga: Ele me deu autoridade. Vou ler para vocês agora. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo.
Olha, pisar serpentes e escorpiões. Lembra que o escorpião é aquele que procura uma fraqueza em você? E a serpente te acusa. Ele diz: eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Agora tem uma coisa bonita no final desse versículo, que é lindo também, o versículo é lindo todo, mas ele diz: e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Vou dizer de novo para você ficar mais crente: e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. E por que a gente está com um problema que está? Epa, está precisando de alguma coisa ser feita. Por quem? Pelo Senhor, pastor. Ore por mim agora. Por você. Só você que não tem aliança com Jesus ainda, não tem essa autoridade. Se você ainda não fez uma aliança com Jesus, hoje é o seu dia de você fazer essa aliança com Jesus. Porque não adianta você querer ter uma autoridade que não te foi outorgada. Mas pastor, mas eu creio em Jesus. Calma, a religião ensina isso. A Bíblia diz: mas a todos, João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, bem forte, o quê? Filhos de Deus. Então, enquanto eu não tenho uma aliança com Jesus, nem adianta você estar, em nome de Jesus, sai Satanás. Ele não sai. Ele não sai. Pastor, mas eu já fui uma pessoa, e eu, com a fé que eu tenho, e eu botei a mão nela e sai em nome de Jesus, e o Espírito saiu. Ele não saiu, ele se escondeu. É porque algumas pessoas já viram aqui na igreja a gente fazer isso. A gente dizer para o Espírito que está naquela pessoa: te esconde, e o Espírito se esconde. E a gente conversa com ela normal. E ela fica conversando com você normalmente. O que foi que houve? Como é o seu nome? Fulana de tal. O que está acontecendo com você? Está acontecendo isso, isso, isso. E aquele espírito que está escondido, a gente diz assim para aquela pessoa: feche seus olhos de novo. Ela fecha os olhos. Quando ela fecha, a gente diz: manifesta de novo, demônio. O demônio manifesta. E o demônio vai dizer coisas secretas da vida daquela pessoa. E a gente, de novo, te esconde. E ele se esconde. Aí a gente olha para a pessoa e diz assim: a senhora tem um problema assim, 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 ou houve isso, isso, isso. Ela: sim, sim. Quem foi que lhe disse? Gente que não tem aliança com Jesus, passa uma coisa bem parecida com essa coisa de esconder. A gente manda se esconder na autoridade, mas depois a gente manifesta e a gente arranca desde a raiz e diz: sai para nunca mais voltar, e a pessoa fica boa. Mas aquele que é enganado diz: eu já rezei, eu orei, eu fui lá, e a pessoa ficou boazinha. Não ficou, o Espírito se escondeu. Eu estava orando numa mulher lá pertinho ali do morro, e ela disse para mim assim: olha, eu participei de uma casa assim, assim, lá no Salgado e tal, com uma irmã minha. Ela tinha uma dor na cabeça muito forte, e essa irmã minha, a gente foi lá, foi feito uma reza, ela ficou boa, curada. Foi mesmo, eu disse: foi mesmo. E eu demonstrando que estava bem interessado no assunto dela. E eu estava mesmo, porque eu estava querendo só colher. Foi, eu disse: interessante. Aí eu disse para ela assim, na hora Deus me falou: ela está com uma dor enorme também. Aí eu disse para ela assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. A senhora está sentindo uma dor forte no seu corpo agora. Ela disse: quem foi que lhe disse? Isso Deus está me dizendo. Antes de eu orar na senhora, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. A sua irmã, quando ficou boa daquela dor que ela sentia na cabeça, algo pior ainda veio para o corpo dela. Onde é que está a sua irmã? Ela fez: Ave Maria, cruz credo. Como é que o senhor sabe disso? Conta-me como foi o fim. Já fui assim, ó, Deus mostrando isso. Conta-me como foi o fim da sua irmã. Ela: meu Deus do céu. E minha irmã morreu mesmo. Eu digo: isso mesmo, porque Deus está me falando aqui. Ela ficou assim olhando para mim. Eu disse: como foi o fim da sua irmã? Ela morreu. Um ano depois foi para São Paulo com câncer e foi comida por aquele câncer.
de ovários, aos poucos ela foi morrendo, mas sofreu tanto que o senhor não imagina. E a minha irmã morreu terrivelmente. Foi um espírito. Aquela cura não é cura, aquele espírito se escondeu. Ou eles fazem troca, sai um espírito e vai agir em outra área na família. Está vendo a senhora com isso aí que a senhora está agora? Ela diz, sim, isso é um outro espírito querendo, é um outro espírito que faz parte com aquele espírito querendo matar a senhora do mesmo jeito que matou a sua irmã. Ela diz, Ave Maria, eu digo, não tem nem graça. Eu vou dizer para a senhora uma coisa, coloque a mão no lugar onde a senhora está sentindo a dor, justamente. Espíritos familiares, se ela botou a mão, demônio, pega o que é teu agora, manifestou na hora, e foi um bafafá, oramos, ela ficou na hora, ficou 100% sem sentir dor alguma, ela disse, eu fui curada, graças a Deus. Irmãos, é assim, a autoridade é dada para você arrancar o mal e dizer assim, tem que sair, e tem que sair mesmo, em nome de Jesus tem que sair mesmo, amém ou não amém? Então a gente não tem que temer a isso. Deus está em nós e Cristo em nós, a esperança da glória. Diga amém por isso. Amém. Queridos, eu quero só dizer uma coisa para você. A Bíblia diz, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Preste atenção, pelo amor de Deus. Não te despeça e nem conversa agora. Aprende isso pelo menos no final da mensagem. Já tu está andando, passeando. O aparecimento, olha só, do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, ou seja, aos que se perdem. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Quando não se crê no Evangelho, e se busca Deus em certos lugares, Deus vai permitir que essa pessoa seja enganado por Satanás. E aquele que recebe o passe, a reza, ou isso ou aquilo, ele é simplesmente, aquele que recebe, ele recebe as entidades malignas que fazem trocas de demônios, e a Bíblia diz assim, o Senhor diz, é porque eu permito que isso aconteça na vida de quem não dá ouvido ao Evangelho. Ele diz claramente isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 12, ao versículo 11. Ele diz assim, é por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro. Deus manda mesmo. Não fica admirado quando você vê curas, milagres, nesses lugares de rezas, nesses cantos que muitas vezes as pessoas dizem, eu não entendo, e por que fulano foi lá e ficou curada? E porque lá tem tanta idolatria, tanta imagem, tem tudo, e a gente vê curas. Será que é cura? Ou é a operação do erro que Deus está enviando? Falei isso a semana passada, volto a falar hoje. O Senhor está dizendo, é por este motivo, pois que motivo, pastor? Por não acolherem o amor da verdade para serem salvos. Porque Satanás não cega o entendimento para você não se tornar um crente. Porque eu desafio a você, é esse o desafio. Não adianta você chegar aqui e dizer assim, eu vim a essa reunião porque eu quero uma cura, eu quero ser liberto, eu só não quero ser crente. Se você não quer ser crente, então você está dizendo o seguinte, eu não quero papo com Jesus. Porque eu sou sincero a você, não se engane, a religião está ensinando aí coisas e mais coisas, mas o Evangelho é o poder de Deus para libertar e para salvar. E o Senhor está dizendo assim, é dado autoridade a você quando você faz uma aliança com Jesus. João capítulo 1, versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Enquanto você não recebe esse poder, você não é filho de Deus, você não recebe o poder. E eu volto a falar para você, não pense. Uma prima minha teve um câncer. Levaram ela para fazer uma operação no Recife com o Dr. Fritz. Você sabia que esse prédio aqui foi um dos primeiros prédios onde houve uma manifestação dessa entidade, Dr. Fritz? Segundo me falaram, da família. Aqui onde o pecado abundou, onde o pecado operou, abunda a graça de Deus. Há um operar de Deus. Aqui é santificado, aqui é santificado, aqui é santificado. Aqui tem a presença de Deus. Mas não é o prédio que faz nada. O prédio não faz nada, quem faz é o poder de Jesus. Então, entenda, eu termino minha palavra dizendo: quem não aceita o amor, não acolhe o amor da verdade, que é a pregação do Evangelho, para você se arrepender, deixar sua vida de pecado, sabe, rejeitar tudo aquilo que você recebeu como verdade, que sendo mentira, porque a verdade está no Evangelho, que transforma, que liberta, que salva. Se você pensar que você vai ser salvo só porque você vai para uma missa, só porque você é uma pessoa que, quando eu morrer, vai ter a missa no 7º dia, tudo engano, tudo mentira isso. Vai ter pastor, alguém que vai rezar por mim, os apóstolos estão rezando por mim no céu, tudo mentira. A palavra de Deus nunca disse isso. A Bíblia diz: só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Não é Maria mulher, é Jesus Cristo homem. E a salvação só vem através dele. Pastor, e quando eu não quero isso? Simples, simples. Eu não sou muito de causar emoção, para você começar chorando, e daqui a pouco você está aceitando Jesus, porque isso não vai mudar a tua vida, não, é razão. Diga comigo, é razão, é pensar. O Senhor nos diz lá em Mateus 10, 32, todo aquele, deixa eu ler aqui, o HD deu uma travada aqui, mas aí, destravou. Portanto, todo aquele, Mateus 10, 32, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não é só dizer eu creio em Jesus, é você fazer uma aliança. É você fazer como essas pessoas estão aqui fazendo. É você dizer: Senhor, eu quero me aliançar, eu quero congregar em uma igreja. Eu quero receber a instrução desse pastor. Eu quero que ele seja meu pastor. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Senhor levantou pastores para edificar o corpo de Cristo. Não adianta você dizer que é um crente que se converteu e ficar em casa e nunca mais botar os pés aqui. É só balela. Você não fez aliança coisa nenhuma. Você precisa estar na igreja. Você precisa se aliançar. Você precisa passar pelo batismo nas águas. Você precisa participar da Santa Ceia do Senhor. Você precisa estar conosco todas as reuniões. Certo? Você precisa ter essa aliança de verdade. Então eu quero usar autoridade, pastor. Você vai ter isso aí. Na hora que você receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, acabou. A autoridade está em você.